O autoconhecimento e a valorização dos nossos talentos pessoais são muito importantes para o desenvolvimento da nossa sociedade. Oi, eu sou a Cláudia Cotes, terapeuta da fala, e este é o 3º episódio da 8ª temporada do Pode Valorizar. Desta vez, junto com a fonoaudióloga Leni Quirilos, vamos conversar com o jornalista Nilson de Oliveira. E o que fazer, então? Qual é o desafio, não é? Porque nós temos eu acho que é o seguinte, nós deixamos com que essas grandes empresas caminhassem sozinhas, fossem tomando, né? E é engraçado porque é o seguinte, todas essas tecnologias, há um livro de uma pesquisadora ítalo-americana chamada Mariana Mazzucato, que é o Estado Empreendedor. A internet, os nossos celulares, tudo que a gente tem aqui, o grande investidor para isso daqui chegar às nossas mãos foram os estados. Foi dinheiro público. Uhum. Como nós tivemos na Covid, certo? A vacina, se não houvesse um grande investimento dos governos ali, nós não teríamos vacina. Uhum. Né? O governo Trump, o Trump fez isso. Por mais que houvesse ali uma força negacionista terrível dentro daquele ambiente republicano ali e tal, ele foi lá e pôs dinheiro nos laboratórios para poder... Para pesquisar e trazer a vacina no mais curto prazo. Ao mesmo tempo que a gente tem os estados investindo nesse desenvolvimento, eles não acompanham esse processo até a chegada ou se chega ao ambiente do consumo, né? Ele leva um tempo para se integrar a esse ambiente no sentido de fazer com que haja uma regulação. Uhum. Né? Então, eu acho que assim, nós estamos desprovidos dessa proteção. Então o que devemos fazer? Tem que ter um compromisso público no país de regulamentar essas grandes empresas. Né? O interesse público tem que estar acima desses interesses privados ali. Né? Porque você imagina o seguinte, você ser um hater hoje dá dinheiro. Uhum. Certo? Se você consegue ser um hater com muita audiência, YouTube está pingando dinheiro na tua conta, o Facebook está pingando dinheiro na tua conta, o Twitter está pingando dinheiro na tua conta. Esse é o lado sombrio, não é? Certo. Então, até quando nós vamos aceitar isso? Uhum. Né? Do ponto de vista a gente como sociedade aqui, como pessoas que querem ter um mínimo de capacidade de convivência, de sociabilidade ali, até quando nós vamos aceitar? A educação precisa... A questão, por exemplo, esse termo, a educação midiática, era uma coisa que a gente não falava, nunca passou pela cabeça das pessoas até 5, 10 anos atrás. Nós precisamos estar prontos para isso, certo? Uhum. Como é que nós estamos... Uma coisa era... educação midiática há um tempo era ler jornal. Como é que eu leio o jornal, certo? A educação midiática agora é de outro. Como é que nós lidamos com esse ferramental, com essa tecnologia? Essa transformação. Pois de maneira que seja saudável ali, né? Obviamente que você vai ter um desvio ou outro, mas que isso não seja a regra. Sim. Agora, nós estamos criando uma situação onde a regra é justamente as situações que são avessas, né? Agora, eu fico pensando nisso, entendo super bem o que você está trazendo, né? A importância da política propriamente, a importância da educação. Agora, e a pessoa comum? Isso o que ela pode fazer para lidar com isso? O que está ao nosso alcance? Qual é a nossa ação positiva frente a tudo isso que está acontecendo? Vamos lá. Eu acho que os pais precisam, por exemplo, ficar mais atentos aos seus filhos. Isso é fundamental hoje. Até para ver o que está consumindo, Para ver o que está consumindo, né? Uhum. A gente fica preocupado com o pacote de bolacha, mas esquece do tablet e do celular.
Certo? É preocupado da porta do quarto para fora, mas Pois às vezes é dentro do quarto que o perigo está, né? E nós, como Né? profissionais? Eu acho que nós, como profissionais, bom, acho que a gente tem que continuar insistindo nessa questão de, nos ambientes que a gente está presente, de provocar mesmo as pessoas a uma reflexão sobre isso. Acho que é quase a gente... Hoje, para a gente, acho que é uma causa. Com certeza. Entendeu? É verdade. É uma causa. Quem está lidando com comunicação, por exemplo, quem está lidando no ambiente corporativo, a gente precisa fazer isso. Obviamente, modulando conforme a sua interlocução, né? Mas acho que a gente precisa tá fazendo esses questionamentos, acho que a gente precisa estar estimulando mesmo as pessoas a ver esse momento como algo que pode... Olha, é uma ameaça para todo mundo. Ninguém está seguro hoje. Já há estudos mostrando que a inteligência artificial pode substituir um CEO. Eu vi, Veja, tem um hospital que vai funcionar. Vão ter um hospital na China no qual vai ser todo robotizado em inteligência artificial. Olha o ganho que você pode ter para o meio social. Quer dizer, o número de atendimentos, de diagnósticos, de orientações que podem ser dados pela máquina é muito maior. Em um mês é correspondente a 3 anos que se fosse pelo atendimento humano. Gente, mas e a qualidade disso, né? Pois é, mas o índice de acerto é de 93%. Não dá para desprezar. Não dá para desprezar. Eu tenho certeza que talvez no ambiente humano o índice de acerto também esteja nessa ordem aí. Ou até, se não for menos. Se não for menos. Né? Que envolve, né, uma série de variáveis aí. Então, veja, se eu tenho uma inteligência artificial que pode substituir um CEO, Nossa. Quem poderia estar numa organização, o cara com maior segurança é ele, certo? Agora ele está sob ameaça. Obviamente, todas essas atividades repetitivas que a gente tem, a robótica e a inteligência artificial substituem rapidamente. Facilmente. No Brasil, há um estudo feito pela GV há cerca de 5 anos, uma projeção dizendo o seguinte: pelo menos se hoje houvesse um investimento pesado das indústrias brasileiras, da área de serviços, todas com a questão da robotização e da inteligência artificial, 50% dos postos de trabalho seriam eliminados. Então, aí é que a gente tem o quê? Um exército de desempregados, de inúteis. Você entende? Porque aí também você fala, meu Deus, o que vai acontecer? Mas por outro lado, pode haver um crescimento também da busca, da demanda por pessoas, entre aspas, especializadas em tecnologia. Não, com certeza, né? com certeza. Então, pode mas estar veja, mudando eu acho que, o cenário. Eu acho que é o seguinte, quem usa o Yuval Harari é que usa essa expressão de que vamos chegar construir exércitos de inúteis aí, pessoas que não têm mais como participar. Não tem função. Presentes na atividade produtiva. Qual é o desafio para isso? É como a gente vai possibilitar para essas pessoas aquilo que eles chamam, as especialistas falam, de reskilling ou upskilling, certo? O perfil profissional dele vai ter que ser mudado. Ele vai ter que encontrar que ele tem Veja, todos nós somos dotados de algum tipo de talento. Né? Sim. Então, podemos desenvolver as habilidades, não é? Vamos buscar isso daí que, obviamente, possa ser uma contribuição para essa demanda. As nossas competências ali um pouco para atuar na economia criativa. Nem todos nós, mas acho que todo mundo tem um pouquinho ali que poderia colocar serviço disso. Né? Então, são várias questões. Então, eu acho que essa é a discussão. De novo, a gente volta para o processo educacional. É incrível. Porque eles têm que começar lá atrás. Claro, não, né? se eu tenho aqui, olha, se eu estou fazendo isso, há que ter uma responsabilidade de quem está fazendo a transformação do seu processo produtivo com a robotização, com investimento em tecnologia ali, né? E também o Estado precisa estar acompanhando isso para que essas pessoas que estão sendo substituídas tenham acesso
a processos de conhecimento que permitam elas se recolocarem nesse novo contexto. Se a gente, de fato, se contentar com os inúteis, a situação vai ficar muito complicada do ponto de vista social, né? Claro, eu fico pensando até na formação dos professores, né? Porque são eles os responsáveis por começarem a trabalhar isso com essa criançada, né? Com essa geração que está aí e que vai viver nesse mundo totalmente modificado, né? Pois é. Não, eles são essenciais nisso daí, né? São essenciais. E eles precisam, de fato, os professores precisam ficar muito atentos, porque eles podem vir a ser substituídos, né? Se eles não perceberem que a abordagem que eles precisam do ensino agora tem que ser feita de uma maneira menos... não há mais uma cartilha a ser seguida. Você tem que estar atento ali a construção, do conhecimento. Desenvolver o raciocínio. Pois é. Educação tem que ser um processo. É aquela coisa, você vai... São descobertas, estimula, você erra, você volta, entendeu? Do jeito que hoje o processo educacional está definido, ele é uma linha reta e ponto. Nossa. Não é assim. Em país onde tem tanto analfabeto, tanta gente que não consegue seguir. E acho que uma outra coisa que contraste. Por exemplo, a gente tem conversado de vez em quando com o Dr. Esdras Vasconcelos. Eu, pessoalmente, acho o seguinte, que uma das maneiras que a gente vai ter que vai permitir com que a gente se diferencie muito das máquinas é a gente assumindo cada vez mais as nossas vulnerabilidades. Sim. A máquina não é feita para isso. A máquina é feita para acertar. Para ser perfeita, Aceitar as nossas vulnerabilidades nos permite, toda vez, a gente estar repensando. Nós estamos em... Sim. E isso tem a ver com o que eu disse. Com a história do pensamento crítico, né? Com a história da gente estar sempre se colocando novos desafios, né? E isso a máquina não vai conseguir chegar. Esse é um processo que ela é humano, incapaz. Né? É humano. Isso, de fato, é da natureza humana. Retomar a nossa essência, né? A nossa essência. Então, para a gente que é da área da comunicação, o que você está dizendo me leva a pensar que a gente, então, tem que trabalhar nessa capacitação. Sim. Quanto mais profissionais de diferentes áreas da comunicação se prepararem para capacitar os outros, até para a lapidação dessa linguagem, todo mundo fica sendo beneficiado. É essencial. Não existem mais cartilhas. As cartilhas vamos jogar tudo, né? São descobertas que a gente tem que fazer no dia a dia. Não há, acho que a questão da normalização, de você tentar trabalhar com perfis, um perfil que seja comum a determinadas... Não, também isso daí vai cada vez menos eficiente, né? A gente tem que olhar para cada um dos casos. Para a diversidade. Para a diversidade, né? Para a história de cada um ali, né? E trabalhar fortemente com isso e tentar justamente descobrir isso daí, as frentes que podem ser potencializadas, né? No sentido de que você ganhe não só seja um ganho pessoal, como também para o ambiente coletivo onde ele está envolvido. Outro dia eu vi um vídeo de umas crianças no Japão que colocaram como se fossem umas tiaras assim na cabeça, e aí o professor monitorava qual era o nível de entendimento de acordo com cada conteúdo, e aí ele conseguia assessorar aquela pessoa. Por exemplo, aquele aluno estava com dificuldade no raciocínio, o outro... E assim, a produtividade dos alunos subiu. Mas, gente, isso é uma coisa que você olha, você fala, gente, que absurdo. Mas, se a gente trouxer para cá, cada vez mais os nossos serviços personalizados, eles vão ser importantes. Com certeza. No próximo episódio, a importância do pensamento crítico. Não perca!